Como que vocês estão? Estão todos bem? Acredito que sim. Um momento maravilhoso nós tivemos hoje à tarde aqui na igreja, foi muito bom. Quem estava aqui? Todo mundo estava aqui, quase todo mundo. Bom ver a Ju de volta, bom ver a Jennifer de volta, muitas pessoas voltando de viagem, acho que não estou vendo mais ninguém. Glória a Deus! Hoje nós vamos encerrar a nossa série de mensagens dos pecados estéreis. E para isso, eu vou convidar vocês a abrirem comigo em Isaías 40. Isaías 40, versículos 13, 14 e também o 18. Nós estamos chegando ao final da nossa primeira série de mensagens desse ano de 2026. Era para a gente ter terminado semana passada, só que o Rafael estava aqui, da Life Shape, então nós tivemos que postergar um pouco, um sábado, mas glória a Deus, nós fomos ministrados pela vida dele também. Quantas coisas nós já aprendemos só nesses 3 meses, nesse início de ano com a palavra de Deus. Nós aprendemos que devemos viver uma vida cristã verdadeira, não só de aparências. Nós falamos que nosso viver tem que ser condizente com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós pregamos. Aprendemos a como ser jovens e cristãos e ainda assim sermos exemplo na vida das pessoas. Uma boa influência de vida, aqueles que estão ao nosso redor. Aprendemos também sobre a estética da santidade, como possuir essa estética, os desafios que enfrentamos, esses desafios que nós enfrentamos por possuir uma vida santa, uma vida separada para Deus. Nós tivemos um encontro de carnaval também, evangelismo, vigília, muitos e muitos eventos em apenas 2 meses, né? Janeiro e fevereiro. E glória a Deus por isso. E hoje nós vamos ter o último capítulo dessa série, que se chama Deus não é a estética. Eu faço uma pergunta. Se Deus possuísse uma estética, qual que seria essa estética dele? Alguém arrisca dizer? Viver na sua mente. Uma estética plena? Santidade? O que é a estética de santidade? Limpo, puro. O que mais? Alguém mais arrisca? Mais praiano? Uma vibe Havaí? Mais clean, mais limpo, talvez algo nas nuvens, né? Igual a gente pôs na foto ali, um oceano, algo bonito. Bom, a gente pode talvez falar que é o oposto da estética do inferno. Qual que seria a estética do inferno? Qual que é? Muito fogo, fogo, enxofre, escuridão. Como? Stranger Things, tipo um mundo invertido, algo com névoa no ar, relâmpagos vermelhos, enfim. E o fogo no meio. Então, se Deus tivesse uma estética, seria o inverso dessa, com nuvens, muito azul, muito branco, paz, santidade, entende? Mas a verdade é que o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é o Criador do universo, Ele é o nosso Pai. Ele não possui uma estética, Ele não possui uma forma, um estilo, uma imagem em si dele. Deus, Ele não é a estética. E hoje nós vamos entender o porquê que Ele não é, porquê que Ele não cabe dentro desses conceitos que a gente inventa. Quem achou o texto? Eu? Está na televisão, né? Vamos ler então. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça, ou quem lhe ensinou sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho de entendimento? E o versículo 18 diz: com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? A palavra de Deus ela vai nos mostrar em diversas passagens que Deus não possui uma forma. Ele não pode ser representado por seres humanos. A forma visível de Deus habita em Jesus Cristo, o qual a gente não sabe como ele era. A gente sabe que nele não havia beleza nem formosura, é o que a Bíblia nos diz. Talvez a gente pode imaginar Jesus levando em consideração os homens que viviam naquela época, naquele local geográfico, e ter uma ideia de como ele era, que não se assemelha a nada das imagens católicas. Um Jesus branquinho, de olho azul. Não tem nada. Isso é um Jesus romântico, porque vem de Roma. Então, a imagem de Deus não é aquela. A imagem de Cristo não é aquela. Como, então, que seria a estética de Deus?
Acaso ele realmente não possui nenhuma? Em primeiro lugar, eu queria destacar que as estéticas, elas mudam, mas Deus, ele é eterno. Olha o que diz Gênesis 1, 27. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Quando nós paramos para pensar nas estéticas que nós conhecemos, podemos observar que elas mudam. Elas somem, elas voltam, elas se reinventam. O que era moda nos anos 80 deixou de ser moda nos anos 2000, voltou a ser moda agora, nos anos 2020. Calças largas, mullet, TV de tubo, óculos de aviador, igual o do Arthur, móveis retrô, bitolas, TVs, enfim, a moda, ela é volátil. Ela vai, ela volta, ela é passageira, ela segue uma tendência. A estética, ela segue um rumo do mundo mesmo, não um mundo como a gente fala crente, né? O mundo, a potestade, não, mas o mundo enquanto mundo mesmo, enquanto planeta Terra. Quando está em guerra, surge uma estética de guerra. Roupas militares entram em moda. Quem aqui era criança e nunca cantou Meu General é Cristo com blusinha do exército na igreja? Ninguém nunca? Pode, gente, não precisa ter vergonha, não. Ah, é verdade. Quem já? Eu já. O Brasil estava vivendo uma época de pós-regime militar, então o militarismo era muito forte. E a gente implementou isso dentro das igrejas. Os hinos antigos falam muito sobre isso. Da mesma forma, a moda, os estilos pessoais de cada pessoa, tudo muda de acordo com a sociedade. Você usa uma calça larga e solta porque seus amigos usam. Porque você viu no Instagram, no TikTok, achou legal, acho que quis replicar, coincidentemente ou inconsciente. Chamamos isso de teoria mimética. Ela foi desenvolvida por um psicólogo chamado René Girard. Ele dizia que os desejos humanos não são autônomos, mas sim copiados de outra pessoa, talvez sem a gente perceber. Sem a gente perceber. Tem muita gente que fala, né? Você é a média das 5 pessoas que você anda. E é basicamente isso. Se você anda com determinado tipo de gente, você tende a se vestir como eles, a falar como eles, a pensar como eles, e assim vai. Só que aqui tem um problema. Deus, ele não imita ninguém, ele não mimetiza ninguém. Deus, na verdade, ele é a fonte de toda a humanidade. Nós fomos criados à imagem e à semelhança do nosso Deus, nosso Salvador. De forma que nós deveríamos imitar os passos de Deus e não tentar encaixar Deus dentro de estéticas que a gente inventa. Quando pensamos que Deus possui uma estética ou que ele pode ser englobado em determinados padrões, formatos, estilos, enfim, nós estamos limitando de uma forma sintética, uma forma criada, a verdadeira natureza do Criador. Colocar Deus em uma caixinha, imaginá-lo de acordo com a nossa imaginação, chega a ser algo talvez insano, não faz sentido nenhum. Deus, que é infinito, e a gente quer colocar ele dentro de uma caixa criada por seres humanos finitos e falhos, não faz nenhum sentido, é insanidade. Agora, quando nós analisamos o contrário, quando entendemos que Deus é o nosso exemplo e é nele que nós devemos nos espelhar, então o cálculo se inverte. A soma ela chega num resultado bom, um resultado positivo. Deus é amor. Nós devemos imitá-lo em amor, amando as pessoas. Deus é justiça. Nós devemos ser justos assim como ele é justo. Deus é bondoso. A sua bondade ela se faz presente em nós através dos frutos do Espírito. Deus é criador, nós podemos e devemos ser criativos em tudo que nós fazemos, assim como Ele é. Ele é misericordioso, nós devemos ter misericórdia do nosso próximo, a gente goste ou não daquela pessoa. Deus, Ele é humilde, nós devemos destruir o nosso orgulho, o nosso ego, para sermos humildes como Ele é. Sempre que nós enxergamos Deus apenas como uma estética a ser admirada nas redes sociais, postada na internet, nós estamos comparando ele, colocando ele lado a lado com o nosso pecado, com talvez uma estética humana. Isso é impossível de acontecer. Entretanto, quando nós enxergamos Deus como um arquétipo, algo a ser imitado por nós, um pai a ser amado, aí sim nós somos levados a nos tornar pessoas mais parecidas com Jesus. E essa é a vontade de Deus, sermos pessoas melhores, mais parecidas com o nosso Pai. Ele é eterno. O seu exemplo, ele também é eterno. Então, que nessa noite nós possamos sair daqui entendendo isso, que Deus ele não é a estética, ele não tem uma estética, porque a estética passa, mas Deus ele é eterno. Amém? Amém. Amém. Em segundo lugar, as estéticas agradam pessoas, mas Deus convoca as pessoas.
Olha o que diz Hebreus 5, 8 e 9. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Podemos, então, afirmar com propriedade, a gente pode afirmar com propriedade nos dias de hoje, que as redes sociais, elas são feitas, elas são modeladas para agradar as pessoas. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Elas são feitas para nos agradar. Os feeds infinitos, rios sem fim, algoritmos muito, muito, muito bem treinados para me entender, para entender você, o que você gosta, o que você quer acompanhar. E eu fiz uma frase aqui, um versículo. Todas as coisas cooperam para o vício daqueles que amam o Instagram. E o vício dos que amam o Instagram é se tornarem dependentes do seu algoritmo. Então, todas as coisas cooperam para o vício daqueles que amam o Instagram. Eu coloquei o Instagram como um exemplo, mas qualquer tipo de rede social, qualquer coisa. Tudo aquilo que fica no lugar de Deus. E aquilo nos torna dependentes daquele algoritmo. Eu não estou falando que todo mundo tem que excluir o Instagram, não estou sendo hipócrita. Eu amo meu Instagram, eu adoro assistir reels, eu mando reels para todo mundo. Só que a gente tem que admitir que existem ali intenções por trás, de nos manter fixos ali. Quanto mais tempo, melhor, porque eles vão aparecendo anúncios e tal, e leva a gente a comprar, leva a gente a desejar tudo. O algoritmo, ele busca nos agradar. Então, se a gente gosta de carro esportivo, vai ter só vídeo de carro esportivo com música eletrônica no fundo. Eu já vi vários. Se você gosta de gatinho fofinho, é isso que vai aparecer o tempo todo. E entre um gatinho fofinho e outro vai aparecer uma propaganda do novo MacBook. Você vai querer comprar um novo MacBook. Se você gosta de ler, igual eu leio, meu Instagram só tá aparecendo livro. E a Daiane tem que me frear. Amor, não compra mais livro, não. Já tá cheio de livro lá em casa. Então, o que eu quero dizer? Que a rede social, ela busca nos prender, nos aprisionar. É uma estratégia, assim, que está sendo muito fácil deles colocarem em prática. Todo mundo tem um telefone, todo mundo fica preso naquilo. Um crente que é influenciado pelas estéticas jamais será influenciado pela palavra de Deus. Porque a sua régua de juízo será a própria estética. Não vou andar com a minha Bíblia porque ela não combina comigo. Não vou participar do PIB College, porque isso é coisa de velho. Eu sou jovem demais para isso, pelo amor de Deus. Não vou servir no culto, porque a minha estética é ser uma pessoa independente. Sou eu que faço minhas escolhas, eu não sirvo a ninguém. Vocês percebem como que é sutil, como que entra na nossa mente? Como que coisa simples, adorar a Deus em comunidade, se torna algo estranho para a gente, porque não combina com aquilo que a gente acompanha na internet, no mundo virtual. Em nome de Jesus, vamos parar de uma vez por todas, de nos espelhar na internet, começar a nos espelhar na Bíblia, na palavra de Deus. Enquanto o algoritmo ele nos anestesia e rouba a nossa alma, Deus ele nos convoca, nos chama para uma missão maior, algo mais importante, mais sublime do que roupas, acessórios, estéticas. Deus ele não busca pessoas para usar bonés, usar blusas apenas com versículos, mas colocar em prática o que está escrito. Colocar em prática. Vão por todo mundo e preguem o evangelho, é o que a palavra nos diz. Todos os dias, quando eu e quando você acordamos, uma convocação é feita pelo Senhor. Cabe a nós obedecer ou não o que ele nos pede. Deus nos convoca a falarmos do seu amor para as pessoas, para os nossos amigos, aqueles que sofrem diariamente, aqueles que têm depressão, ansiedade. Deus nos convoca a agir como ele age, a repartir, dar um bom exemplo, sabe? A não apenas reter para nós como o mundo nos ensina. Deus ele nos convoca a sair da zona de conforto, a fazer o que nós não queremos. Fazer aquilo que nos causa vergonha, mas que engrandece o nome do Senhor. Tudo isso em prol do crescimento do Evangelho. Então, em nome de Jesus, chega de enganação, chega de dopamina em 4K. É hora da gente apresentar Jesus para as pessoas, através da palavra de Deus, através da Bíblia. Cada um aqui tem o seu estilo diferente. Cada pessoa aqui é diferente umas das outras, mas todos nós temos em comum o mesmo chamado. Chamado de falar do amor de Deus. Isso é comum para todos. E essa é a nossa régua. Quando nós estivermos frente a frente com o Criador, é isso que ele vai nos perguntar. Onde estão as pérolas? Onde estão as sementes? Amém? Amém. Em terceiro lugar, estéticas separam e dividem, porém Deus nos une. 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo,
quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Então, como nós temos estudado, né, as estéticas passam, elas são várias, existem estéticas de cada tipo, cada gosto, mas enquanto as estéticas elas separam as pessoas, ou seja, elas juntam aquelas que são parecidas e as que são diferentes ficam de fora, ela acaba distanciando as pessoas, até mesmo o povo de Deus. Então, as meninas que estão entrando na faculdade agora, se tem um grupinho ali que gosta de rock, eles não vão conversar com quem gosta de sertanejo. Vai ficar longe deles. E da mesma forma, o contrário. Por quê? Porque a estética do sertanejo é diferente do rock, é totalmente o oposto. A estética separa as pessoas. Mas Deus nos chama a sermos unidos. Aquele que gosta de videogame, de coisas de nerd, vai ficar longe daquele que vai na academia todo dia, que é fortão. Porque os assuntos não batem, as estéticas são diferentes, separam as pessoas. Mas quando nós aprendemos com Deus e aprendemos de Deus, nós percebemos que as estéticas elas não podem nos separar, porque nós somos algo mais, nós somos o corpo de Cristo, nós somos pequenas células e membros desse corpo, que é o corpo do Senhor, que é a igreja. Deus, ele é um, ele é uma trindade, Pai, Filho e Espírito, reunidos em um mesmo ser, em uma mesma essência, o que torna ele, na verdade, o maior exemplo para nós. Mesmo nós sendo diferentes, nós somos um corpo em Deus. Se a internet e as estéticas nos distanciam, a igreja e os ministérios têm que nos unir. O que Deus quer nos ensinar essa noite é que não importa se você usa preto ou se você usa branco, se você gosta de filmes ou se você gosta de livros, se gosta de videogames ou jogos de tabuleiro, todos nós somos um. E isso tem que nos guiar nesse ano. Todos nós somos um em Cristo. Em Deus, nós somos um porque temos uma urgência que é maior do que apenas diferenças pessoais, estéticas, style. Somos convocados, chamados ao evangelismo, à ação social, ao ensino da palavra, à oração, ao jejum, todas as disciplinas espirituais. A sociedade, ela quer nos distanciar, ela quer a gente separado. Um povo separado é mais facilmente dominado. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que uma casa dividida não subsiste. Talvez seja por isso que a gente está numa situação tão ruim no nosso país, a gente não se une. Mas a palavra de Deus nos chama a nos unirmos. Nós vivemos em prol de um reino maior que o Brasil. É o reino de Deus. É o reino do próprio Deus. E quando nós nos unimos em prol do reino de Deus, as coisas acontecem de maneira espiritual. Amém? Então, em um mundo sem propósito, sem objetivo, as diferenças elas se sobrepõem aos valores e no mundo não há valores, mas aqueles que vivem segundo os valores do reino de Deus, as diferenças, os gostos pessoais, eles jamais vão se sobrepor àquilo que é mais importante, que é a nossa união, que é realizar a vontade de Deus em união. Será que nós temos nos distanciado daqueles que são diferentes de nós? Apenas porque a pessoa é diferente no modo de vestir, de falar, no sotaque diferente? Será que a gente está se deixando levar por uma bobeira dessa? Enquanto o que é primordial a gente não está colocando em prática? Nessa noite é tempo de pararmos, de julgar uns aos outros e começarmos a orar uns pelos outros. É tempo daqui, na PIB-BH, o Equar, o REV, os juniores, os kids, a igreja inteira andar junta em união. Porque aí essa igreja vai ser um referencial nessa cidade. Sabe? Já começamos a ser um referencial. Agora a gente pode alargar mais ainda. É o tempo de germinar. É o tempo de germinar. Sejamos conhecidos pela nossa dedicação em expandir o reino de Deus. Amém? Em quarto lugar, as estéticas focam naquilo que é belo, naquilo que é bonito, mas a cruz de Cristo nos revela o que é feio. João 8,7 diz: como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Então, as estéticas, elas focam no que é belo. A cruz revela o que é feio em nós. Quando nós estamos na internet, nós optamos apenas por mostrar aquilo que é legal de mostrar, aquilo que é bonito de mostrar. Eu estou lendo um livro novo, vou postar a foto do meu livro. Eu comprei uma roupa nova, vou postar a foto da minha roupa nova, um iPhone novo, mas ninguém sabe quantas vezes eu parcelei aquele iPhone, aquela roupa.
O que importa é colocar o que é bonito. Muitos postam um lindo arco-íris no céu, mas ninguém mostra a tempestade que aconteceu antes, os alagamentos, os móveis que foram embora, as casas que foram soterradas. Muitos mostram um novo iPhone, como eu falei, mas ninguém mostra quantas vezes foi parcelado. Vai pagar até morrer. Todos mostram suas fotos com as melhores roupas, os melhores penteados, mas ninguém tem coragem de mostrar o guarda-roupa que está revirado, até encontrar a combinação boa. As estéticas, gente, elas são efêmeras, são rasas, são líquidas, focam no que é superficial, algo que é bonito de ver, mas que não é pleno, não nos transforma de verdade. Entretanto, quando nós olhamos para a cruz, nós nos lembramos quem nós realmente somos. A cruz, ela nos mostra que nós somos pecadores, merecedores do inferno. A cruz, ela nos lembra que era para a gente estar lá, não o nosso Senhor, não o nosso Salvador. A cruz é para nós como um sinal. Quando a gente menos quer ser crente, a gente olha para a cruz e lembra: eu tenho que ser crente, é por mim que ele morreu. A cruz, ela revela o amor de Deus, um amor tão grande que não levou em conta os nossos pecados, morreu de forma dolorosa por mim e por você. Ela nos lembra os martelos e os pregos cravados por pessoas tão rasas e líquidas. Eu e você. A cruz nos lembra da coroa de espinhos, foi espetada na cabeça do rei, do rei. E para quê? Para que nós nos preocupássemos qual roupa que a gente vai amanhã no culto? A cruz nos revela um homem que ainda assim era Deus, e ele foi perfurado no seu lado com uma lança, jorrou sangue e água, sangue pelos pecados e água para a purificação dos pecados. E a gente se preocupa se a nossa foto está estéril ou não no Instagram. Hipocrisia. A cruz não revela apenas um Deus que se sacrificou, ela revela homens e mulheres que insistem em se esquecer do seu real propósito nessa terra. A gente não está aqui num parque de diversões, o pastor sempre nos lembra. A nossa preocupação não devia ser roupa, músculo, intelecto, estilo. Devia ser quantas pessoas eu estou falando do amor de Deus. Quantas pessoas estão entendendo o sacrifício de Deus, algo tão sério, algo tão especial para nós. Por isso que eu digo que a cruz, ela revela o que é feio. Morrer crucificado não é bonito. Quando a gente olha para aquela imagem de Jesus na cruz, não é algo bonito. A gente vê um homem morto. Mas, mais feio do que isso, do que qualquer tipo de tortura, é entender o que Cristo fez e ainda assim negligenciar o que ele fez. Isso é mais feio do que qualquer tipo de morte. É uma realidade pesada. E nessa noite o Espírito está falando conosco. Ele falou comigo durante essa semana, de forma que eu escrevi essa mensagem com lágrimas nos olhos no meu trabalho. Ninguém entendia por que eu estava chorando na frente do computador no horário de almoço. Mas é porque o Senhor estava falando comigo primeiro, para poder falar com vocês também. Que muitas das vezes nós estamos preocupados com coisas que não fazem sentido. O mundo não faz sentido lá fora. E a gente está se deixando contaminar pela falta de sentido do mundo, é algo nonsense. A gente tem que ter sentido, nosso sentido está em Deus. Somos pessoas maduras, cristãos verdadeiros. Não devemos apenas reconhecer a nossa feiura, mas devemos nos lavar, nos purificar, através do auxílio do Espírito Santo. É Ele que nos purifica, é Ele que vai nos ajudar, nos consola diariamente. E o primeiro passo para isso é pedir a ajuda de Deus. É reconhecer que sem Ele a gente não consegue. É parar de tentar fazer as coisas com a nossa força e entender que a gente é fraco e que a gente precisa da ajuda dele. Em segundo lugar, nós devemos repensar nossas prioridades, nossos objetivos de vida, para que a nossa vontade esteja em sincronia com a vontade de Deus. Não adianta nada eu querer fazer X coisas, se Deus quer Y de mim, não vai dar certo. E em terceiro lugar, nos lembrar que não somos melhores que ninguém. Somos pecadores, redimidos e salvos. Nossa missão é tornar os outros também pecadores, também redimidos, também salvos. A nossa diferença para o mundo é que nós entendemos o que o nosso Senhor fez por nós. Porque um dia alguém falou para a gente. E como que a gente vai ter essa noção e ainda assim preferir não falar para o próximo? É muito egoísmo da nossa parte. É muito egoísmo.
Jesus, mesmo após triunfar sobre a morte, ressuscitou no terceiro dia, voltou para o céu com as suas mãos furadas. A Bíblia vai dizer que Tomé pegou nas feridas de Jesus, mas não doeu mais. Ele estava com seu corpo glorificado. Era o corpo que ele havia sido crucificado. E eu me pergunto, como que nós vamos chegar nos portões do céu com o corpo bonitinho, lisinho, o cabelo penteado, a gente vai ver Jesus massacrado por nós e perguntando, você não sofreu por mim? Eu sofri por você. Não podemos ser assim. É tempo de realizar a vontade de Deus. Jesus realizou a vontade de Deus. Ele falou, Pai, aparta de mim este cálice, mas que não seja feito o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Só que muitas das vezes a gente não sabe nem o que Deus quer pra gente, porque a gente nem lê a Bíblia. Eu estou falando para vocês, mas também serve para mim. Falo isso com muito amor no coração. A partir dessa noite, que nós sempre nos lembremos da cruz de Cristo, não mais como algo que aponta as nossas falhas, as nossas fraquezas, mas como um renovo. Todas as vezes que a gente lembrar da cruz, a gente lembra da nossa missão. Nós possamos, todas as vezes que olhar para a cruz, nos lembrar de que nós temos algo a realizar por Deus que Ele nos pediu e que nós temos que dar continuidade. Amém? E em quinto lugar, a transformação ela não vem das estéticas, mas ela vem de Deus. Salmo 51:10 diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Deus é o mais preocupado comigo e com você. Ele é aquele que mais nos ama e que mais se preocupa conosco. O Senhor, Ele deseja nos encontrar no dia do juízo final justificados, santificados, lavados pelo sangue de Jesus. Ele deseja que eu e que você, mesmo possuindo marcas do pecado, adentremos o céu com o corpo glorificado, assim como o corpo de Jesus. Ele se importa em como temos levado as nossas vidas. Deus é aquele que se entregou por nós e que deseja que sejamos e nos tornemos cada dia mais parecidos com Jesus, com o seu Filho. E para isso, mais uma vez, é preciso frisar que a transformação só acontece em nós se estivermos aos pés de Jesus. Não adianta tentarmos ser pessoas melhores se estamos tentando com a força do nosso próprio braço. Não adianta tentar não mentir, não xingar palavrão, evitar conversas paralelas, inúteis, se o fazemos sozinhos, com nossa própria força. A gente vai falhar, inevitavelmente, vai falhar. Porque o nosso coração é enganoso. A gente precisa do auxílio do Senhor. Em Cristo encontramos verdadeira mudança de vida, verdadeira transformação. Paulo, ele caiu do cavalo como um assassino, como um insensível, mas quando ele se levantou, ele já era um homem submisso, dependente de Deus. Quando nos preocupamos apenas com nossas estéticas, nós somos levados a agir somente por aparências, mostrando ser o que não somos. Mas quando nós morremos, quando nós vivemos por Cristo, somos feitos à imagem e semelhança de Deus mais uma vez, refletindo seu amor e sua glória através dos nossos atos, através do que fazemos no dia a dia. As estéticas, elas não são capazes de transformar ninguém, apenas ajuntam num grupinho que é parecido. Mas Deus é aquele que nos transforma, Ele muda, Ele capacita, Ele nos encoraja todos os dias. Então, eu e você não precisamos buscar nos encaixar em grupos, em estéticas, em pessoas. Precisamos diariamente da transformação realizada pelo Santo Espírito. E para isso é necessário submissão, joelhos no chão, leitura bíblica, se entregar ao Senhor de verdade. E quando somos transformados pelo Espírito, ainda assim a gente mantém o nosso estilo pessoal, nosso gosto, sei lá, o que a gente gosta de fazer, mas a nossa mentalidade muda, o que está aqui dentro muda. A gente aprende que o que dá aqui dentro influencia o que a gente faz por fora. Padrão de pensamento modela comportamento. Cada um voando. Nós possamos sair daqui, nessa noite, entendendo que os pecados eles não podem ser bonitos, não podem ser estéticos, mas combatidos na nossa vida, no dia a dia. Possamos aprender e viver de acordo com a estética da santidade todos os dias. Que possamos também ter a noção de que Deus não possui uma estética, um estilo, mas que na realidade nós que devemos nos espelhar nele, nos inspirar nele, nos tornar mais parecidos com ele. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado pela vida de cada pessoa que está aqui. Obrigado, Pai, porque sua presença aqui é real.
O Senhor fala conosco, o Senhor nos capacita, o Senhor nos ensina a como sermos mais parecidos contigo. E isso é graça. É algo que nós não merecíamos, mas o Senhor faz por nós. Muito obrigado. Que, Pai, nessa semana nós já consigamos colocar em prática tudo que nós temos aprendido. Que o Senhor nos ajude, Deus, a influenciar pessoas através da Tua palavra e a não ser influenciados por elas. É a oração que nós fazemos e é no nome de Jesus que nós fazemos. Amém e amém.